Entre o brilho de Hollywood e os flashes dos holofotes, a história de Megan Fox é um turbilhão de sucessos deslumbrantes e tropeços inesperados. Desde sua ascensão meteórica, como estrela de Transformers, até seu confronto público com diretores renomados e sua luta para redefinir sua imagem, seu caminho tem sido tudo menos convencional. Número 1. Comentários controversos sobre Michael Bay e Steven Spielberg. Megan Fox. Uma atriz que alcançou a fama mundial graças à franquia Transformers tinha um temperamento explosivo que às vezes a colocava em problemas. Um dos incidentes mais notórios foi quando, durante uma entrevista, ela comparou o diretor Michael Bay a Hitler. A atriz mencionou que Bay era excessivamente rigoroso e que a forma como ele gerenciava o set era autoritária. Isso foi dito em um contexto onde Fox sentia que era constantemente exigida um físico ideal, incluindo um peso específico e um bronzeado perfeito para as cenas de ação. A comparação com Hitler foi particularmente polêmica, especialmente porque a história de Hollywood tem uma sensibilidade especial em relação a tais referências. O comentário não passou despercebido, e o produtor de Transformers, Steven Spielberg, conhecido por sua influência na indústria, decidiu que era inaceitável. Supostamente, foi ele quem ordenou a demissão de Fox. Uma decisão que a deixou fora do terceiro filme da saga. Isso representou um duro golpe para a atriz, já que Transformers era a franquia que a havia catapultado para a fama e assegurava seu lugar como uma das atrizes mais requisitadas da época. Michael Bay, por sua vez, também expressou seu descontentamento, descrevendo o comportamento de Fox como inapropriado e apontando que já havia tolerado muitas de suas birras anteriormente. Megan, em sua defesa, tentou desmentir a versão oficial, afirmando que sua saída foi uma decisão própria e que buscava outros projetos. No entanto, o dano à sua reputação já estava feito. A controvérsia afetou a percepção dos estúdios e de outros diretores sobre seu profissionalismo, e muitos a viam como uma atriz difícil de se trabalhar. Assim, essa disputa se tornou um dos primeiros grandes tropeços de Megan Fox em sua carreira, manchando sua imagem pública e deixando-a em uma situação vulnerável frente à indústria de Hollywood. A partir de então, as oportunidades começaram a escassear, e a atriz passou de ser uma estrela em ascensão a ver como as portas se fechavam por sua atitude fora das câmeras. As declarações explosivas podem atrair atenção, mas para Megan, esse comentário foi um bumerangue que voltou com mais força do que ela esperava. Número 2. Obrigado. Dificuldades para encontrar papéis variados e estigmatização como símbolo sexual. Após sua saída explosiva de Transformers, Megan Fox enfrentou um problema maior, o estereótipo. Desde então, sua carreira tomou um rumo que nem ela, nem muitos de seus seguidores teriam imaginado. Embora sua fama inicial a tenha colocado como uma das atrizes mais requisitadas de sua geração, sua imagem ficou presa no papel de garota sexy, que parecia ser seu único recurso na tela grande. A indústria cinematográfica, muitas vezes implacável em sua categorização das estrelas, começou a vê-la como uma atriz limitada a papéis que destacavam seu físico mais do que sua capacidade interpretativa. Esse estereótipo foi uma das maiores barreiras que Megan teve que enfrentar, e embora no início o rótulo de símbolo sexual a tenha catapultado para a popularidade, logo se tornou um obstáculo impossível de contornar. Por um lado, sua aparição constante nas listas das mulheres mais sexy do mundo e nas capas de revistas masculinas, como FHM e Machine, lhe concederam visibilidade, mas também consolidaram a percepção de que seu principal atributo era sua aparência física. Isso, longe de ser uma vantagem, fechou-lhe as portas para papéis mais profundos e desafiadores. Enquanto outras atrizes de sua geração exploravam personagens complexos e diversos, Megan continuava recebendo roteiros nos quais seu físico era o protagonista. Ela mesma descreveu o quão frustrante era participar de audições onde os produtores só procuravam a garota bonita que acompanhava o herói da vez. Tentar romper com essa imagem não foi uma tarefa fácil para Megan, embora em várias entrevistas ela tenha compartilhado seu desejo de ser levada a sério como atriz. Suas palavras enfrentavam uma indústria que parecia decidida a mantê-la dentro de um molde específico.
Hollywood havia como uma versão mais jovem de Angelina Jolie, mas sem a profundidade que caracterizava a protagonista de Tomb Raider. Essa constante comparação com Jolie apenas tornava mais evidente a forma como Megan ficava relegada a um segundo plano, sendo vista como um substituto em vez de uma artista com seu próprio estilo. No entanto, Megan não ficou de braços cruzados. Em uma tentativa de mostrar uma faceta mais séria, ela assumiu riscos ao aceitar papéis como o de Jennifer Body, um thriller de comédia negra que, na época, não foi bem recebido pela crítica. Embora com o tempo o filme tenha se tornado um clássico cult, em seu lançamento foi visto como um fracasso, o que reforçou a ideia de que Fox não conseguia atrair o público além de sua aparência. Megan também decidiu recusar projetos que considerava repetitivos ou que não fariam justiça a ela, o que, embora fosse uma tentativa de mudar sua trajetória, acabou limitando ainda mais as oportunidades que Hollywood lhe oferecia. A frustração da atriz se tornava cada vez mais evidente, e em entrevistas ela não hesitava em mostrar seu descontentamento com o sistema. O estereótipo de Megan Fox não apenas afetou sua escolha de papéis, mas também condicionou sua relação com o público. Muitos espectadores, influenciados pela imagem que os meios de comunicação haviam construído, não conseguiam ver além da fachada de estrela sexy que a acompanhava desde seus primeiros sucessos. Apesar de seu desejo ser reconhecida por seu talento e não apenas por sua aparência física, Megan enfrentou um público que já havia formado uma ideia preconcebida do que podia esperar dela. As críticas se tornaram mais duras e as expectativas em relação ao seu trabalho mais baixas. Cada tentativa de escapar do molde se transformava em uma luta árdua, em um sistema que preferia mantê-la como um ícone visual, em vez de lhe dar a oportunidade de explorar papéis mais profundos. Além disso, a essa situação se somava a pressão constante que enfrentava para manter uma imagem física perfeita. Hollywood é conhecido por ser implacável em sua avaliação da aparência de suas estrelas, e Megan não foi exceção. Em entrevistas, ela falou sobre como a obsessão da indústria pela beleza lhe havia gerado inseguranças profundas, o que a levou a sentir que precisava se ajustar a padrões cada vez mais exigentes para manter seu lugar no meio. Essa pressão a levou até mesmo a se submeter a procedimentos estéticos, o que gerou ainda mais críticas sobre sua suposta superficialidade e consolidou a percepção de que, para muitos, Megan era apenas um rosto bonito. No entanto, apesar de todos esses desafios, Megan Fox não deixou de lutar para redefinir seu lugar no cinema. Embora as oportunidades tenham se tornado mais escassas e a indústria tenha virado as costas para ela em várias ocasiões, seu espírito rebelde e seu desejo de ser vista como algo mais do que uma estrela de ação a levaram a continuar explorando novos caminhos, tanto dentro quanto fora de Hollywood. Cada rejeição e cada comentário negativo apenas reafirmavam sua determinação de mudar a narrativa que havia sido construída ao redor de seu nome, mesmo que o caminho para conseguir isso estivesse cheio de obstáculos. Número 3. Fracassos de bilheteria e críticas negativas. O terceiro grande obstáculo que Megan Fox enfrentou em sua carreira foi o fracasso de alguns dos projetos cinematográficos nos quais participou após Transformers. Embora seus seguidores esperassem que ela desse o salto para papéis mais sérios, os filmes que protagonizou não alcançaram o sucesso esperado nas bilheterias. Jennifer's Body, por exemplo, foi uma aposta diferente, um filme de terror comédia escrito por Diablo Cody, vencedora do Oscar. A expectativa era alta, já que a combinação de Cody, conhecida por seu trabalho em Juno, e uma Megan Fox que tentava mudar sua imagem, parecia uma fórmula vencedora. No entanto, o filme não conseguiu se conectar com o público em sua estreia. Apesar de contar com uma campanha de marketing que destacava o apelo físico de Fox, o enfoque não conseguiu atrair o público, que buscava um filme de terror mais convencional. As críticas, em vez de destacar sua atuação, se concentraram em como o filme tentava explorar sua imagem, sem oferecer um verdadeiro desenvolvimento de personagens. Embora anos depois, o filme tenha sido revalorizado e se tornado uma obra de culto, especialmente dentro da comunidade queer e feminista, por seu subtexto sobre a sexualidade e a dinâmica de poder entre as mulheres, na época foi considerada um fracasso que não ajudou a melhorar a posição de Megan na indústria.
Os espectadores não estavam preparados para ver Megan Fox em um papel tão diferente do da garota sexy de Transformers. Assim, o que poderia ter sido uma oportunidade para redefinir sua carreira, se tornou outro golpe que a afastou ainda mais dos grandes estúdios. Por outro lado, Jonah X, um western com toques de super-heróis, onde Megan interpretava uma femme fatale, acabou sendo um desastre de bilheteria. O filme, também estrelado por John Bryan e John Malkovich, parecia ter todos os elementos para se tornar um sucesso. Mas o resultado final foi um filme que parecia perdido entre o tom sombrio do western e a fantasia dos super-heróis. As críticas foram implacáveis, apontando que o roteiro era incoerente e que a direção carecia de foco. Quanto a Megan, muitos críticos consideraram que seu personagem não acrescentava nada significativo à trama, o que reforçou a percepção de que ela não era capaz de sustentar um filme. O público, por sua vez, não compareceu aos cinemas, o que levou o filme a arrecadar apenas uma fração de seu orçamento. Foi um daqueles fracassos que são comentados durante meses e que deixam os envolvidos em uma posição desconfortável. Para Megan, este projeto foi particularmente difícil, já que suas aspirações de diversificar sua carreira foram frustradas mais uma vez. Ela queria se afastar do papel de garota sexy, mas o roteiro de Jonah X a deixou em um estereótipo que parecia segui-la a cada passo, enquanto a indústria a rotulava ainda mais. Esses fracassos consecutivos criaram a percepção de que Megan Fox não era capaz de carregar o peso de um filme em seus ombros. Os estúdios começaram a duvidar de sua capacidade de atrair espectadores, e isso fez com que as ofertas de papéis importantes diminuíssem drasticamente. O problema, além disso, era que Hollywood costuma ser implacável. Uma vez que uma atriz perde seu status de estrela, é muito difícil recuperá-lo. Megan se encontrava presa em um ciclo difícil de quebrar. Ela precisava de um projeto de sucesso para provar seu valor, mas os projetos que conseguia não alcançavam o sucesso necessário para reviver sua carreira. Isso a deixou em uma posição vulnerável, onde cada escolha de papel poderia ser a diferença entre um retorno triunfal ou um novo tropeço. Embora Megan mantivesse uma base de fãs leais, aqueles que a seguiam desde seus dias em Transformers, o público em geral parecia ter se cansado de vê-la em papéis que não aproveitavam seu potencial. A imagem da estrela, que havia sido o sonho de muitos adolescentes, estava se desvanecendo lentamente. Ao mesmo tempo, a crítica também não lhe dava trégua, apontando suas atuações como superficiais e pouco convincentes, mesmo quando os roteiros não lhe ofereciam muito material com o qual trabalhar. Assim, qualquer oportunidade de se destacar era minada por uma indústria obrigada, que preferia lembrar seus fracassos e não seu potencial. A indústria do cinema é rápida em julgar e lenta em esquecer. E para uma atriz como Megan, que buscava se restabelecer, esse período foi especialmente difícil. Os filmes, que uma vez prometiam um novo começo para sua carreira, acabaram se tornando âncoras que a mantinham longe do topo. À medida que os anos passavam, os sucessos de bilheteria haviam se tornado sucessos do passado. E as promessas de um futuro brilhante se desvaneciam cada vez mais. Megan tentava demonstrar que havia mais nela do que apenas um rosto bonito, mas as portas de Hollywood, que uma vez se abriram de par em par, agora se fechavam uma após a outra. Enquanto isso, a frustração crescia e as opções se reduziam. Megan continuava lutando para encontrar seu lugar em uma indústria que a havia elevado e depois descartado com a mesma rapidez. Cada projeto rejeitado e cada crítica negativa reforçavam a narrativa de que seu tempo já havia passado, e que seu lugar na história de Hollywood seria como um ícone do início dos anos 2000, mas não como a atriz séria que um dia aspirou ser. No entanto, sua história ainda não estava totalmente escrita e, apesar dos tropeços, seu desejo para permanecer relevante a empurrou a explorar outros caminhos. Número 4. Mudanças em sua vida pessoal e relacionamentos. No mundo do espetáculo, a vida pessoal das celebridades está sempre sob escrutínio público, e no caso de Megan Fox, seus relacionamentos afetaram tanto sua imagem quanto sua carreira. Aos 18 anos, ela começou a namorar o ator Brian Austin Green, famoso por seu papel em Beverly Hills 9.210. Seu relacionamento teve vários altos e baixos e foi muito midiático.
A diferença de idade entre eles, de 12 anos, atraiu a atenção da imprensa desde o início. Embora no começo Brian não a visse como um relacionamento sério, Meghan persistiu e ambos acabaram se comprometendo. No entanto, a estabilidade em seu relacionamento não foi fácil de manter. No auge de sua carreira, Meghan e Brian decidiram se casar em 2010 e logo se tornaram pais. A maternidade levou Meghan a se afastar um pouco de sua carreira. Pouco da tela grande, já que se dedicou a criar seus filhos. A atriz priorizou sua família, mas a falta de papéis importantes durante esses anos fez com que Hollywood começasse a esquecê-la. Enquanto outras atrizes continuavam acumulando sucessos, Meghan estava em casa cuidando de seus filhos. A dinâmica familiar também começou a mostrar tensões. Brian queria que Meghan passasse mais tempo com a família, enquanto ela, depois de um tempo, sentia a necessidade de voltar à atuação. Em 2015, o casal surpreendeu ao anunciar sua separação, o que gerou uma avalanche de rumores sobre os motivos de sua ruptura. Alguns meios de comunicação sugeriram que Meghan buscava independência e retomar sua carreira, enquanto Brian preferia uma vida mais centrada na família. No entanto, o destino lhes tinha preparado outra surpresa. Pouco tempo após a separação, Meghan revelou que estava esperando seu terceiro filho com Brian. O que levou o casal a tentar uma reconciliação pelo bem-estar de seus filhos. Mas a trégua foi temporária, e em 2020, finalmente se divorciaram de maneira definitiva. Pouco depois da separação, Meghan começou um relacionamento com o músico Machine Gun Kelly, o que atraiu novamente a atenção da mídia. Seu relacionamento foi intenso e carregado de gestos públicos de afeto, o que contrastava com a imagem mais reservada que tinha com Brian. Meghan falou abertamente sobre a conexão especial que sentia com seu novo parceiro, descrevendo-a como uma experiência quase espiritual. Embora seu relacionamento com Machine Gun Kelly tenha lhe dado uma nova faceta midiática, também a posicionou no centro das atenções, por razões diferentes do seu trabalho como atriz. Essa virada pessoal, embora a mantivesse relevante na cultura pop, também reforçou a percepção de que Meghan havia perdido o rumo em sua carreira profissional. Número 5. Desafios com a autoimagem e a cirurgia estética. A luta de Megan Fox com sua imagem pessoal tem sido um tema recorrente em sua vida e carreira. Desde cedo, Meghan enfrentou inseguranças em relação à sua aparência, o que eventualmente a levou a se submeter a várias cirurgias estéticas. Em entrevistas, ela falou sobre sofrer de transtorno dismórfico corporal, um problema que afeta pessoas que têm uma percepção distorcida de seu próprio corpo. Meghan, obrigada. Sentia que não era suficiente apenas ser bonita. Queria aperfeiçoar cada aspecto de sua aparência para atender aos padrões da indústria e, talvez, aos seus próprios. Sua primeira mudança significativa foi uma rinoplastia aos 21 anos, que lhe permitiu ajustar a forma do nariz para se sentir mais confortável com seu perfil. Com o tempo, outros retoques se tornaram evidentes. Lábios mais volumosos, maçãs do rosto mais definidas e uma mudança no queixo. Em 2007, pouco depois de seu salto para a fama com Transformers, houve rumores de que ela havia se submetido a um aumento de seios, o que desencadeou uma infinidade de comentários na imprensa sobre a obsessão da atriz por melhorar sua aparência. Embora esses procedimentos não sejam incomuns em Hollywood, no caso de Meghan, eles se tornaram um tema de conversa constante. A própria atriz foi aberta sobre a pressão que sentia para manter uma imagem idealizada. Em uma indústria que coloca grande ênfase na juventude e na beleza, Meghan sentiu que sua carreira dependia de se manter impecável. No entanto, as mudanças em seu rosto e corpo não passaram despercebidas pelo público, que frequentemente comparava sua aparência antes e depois das cirurgias. Isso, somado ao seu rótulo de símbolo sexual, fez com que muitos questionassem sua autenticidade e a acusarão de ser superficial. Apesar de tudo, Meghan tem tentado mudar a narrativa nos últimos anos, aconselhando as jovens a não se apressarem em se submeter a cirurgias e a primeiro buscarem entender os motivos por trás do seu desejo de mudar sua aparência. Suas declarações, embora bem-intencionadas, chegaram em um momento em que muitos já haviam como um exemplo de como a indústria do entretenimento pode afetar a autoestima de uma pessoa.
Os constantes comentários sobre seu físico a afetaram profundamente. E embora buscasse a perfeição, os resultados a fizeram perceber que a perfeição nem sempre garante a felicidade nem a aceitação. Número 6. A queda de uma estrela em ascensão. Quando Megan Fox estreou em Hollywood, a expectativa era que ela se tornasse uma das grandes figuras de sua geração. Com seu sucesso em Transformers, parecia que o céu era o limite para a jovem atriz. No entanto, a combinação de suas decisões pessoais, controvérsias públicas e fracassos nas bilheterias a levou a um lugar muito diferente do que todos haviam imaginado. Depois de ser um dos rostos mais reconhecíveis da indústria, Megan passou a aceitar papéis menores em produções que não conseguiam captar a atenção do público. A indústria do cinema é notoriamente difícil e Hollywood é implacável com aqueles que perdem seu status de estrela. Em vez de ser o rosto das grandes franquias, Megan se encontrou trabalhando em filmes independentes e fazendo aparições em séries de televisão, como seu papel em New Girl. Embora sua participação na série tenha sido bem recebida, esse tipo de papel não era suficiente para restaurar a carreira que ela teve um dia. Ainda assim, Megan não deixou de receber ofertas de trabalho, embora estas frequentemente consistissem em papéis semelhantes aos que a haviam tornado famosa, a mulher atraente e misteriosa. Esses papéis não lhe permitiam demonstrar seu alcance como atriz, e a crítica era implacável, destacando que Megan não havia evoluído como atriz. Seu desejo de ser reconhecida por seu talento foi eclipsado pelas expectativas do público de vê-la em papéis que exploravam seu físico. A pressão da indústria, somada aos seus próprios erros, como o famoso comentário sobre Michael Bay, fez com que Megan enfrentasse uma realidade dura. Ela já não era a favorita de Hollywood. No entanto, sua história também é um reflexo de como a indústria pode elevar uma estrela e depois, com a mesma rapidez, deixá-la de lado quando já não se ajusta às suas expectativas. Embora a queda de Megan tenha sido pronunciada, seu desejo de se manter ativa e de explorar novas facetas, mesmo fora do cinema, mostra sua persistência em não ser relegada a uma simples lembrança da era dourada de Transformers. Número 7. A relação com a imprensa e seu humor incompreendido. Desde o início de sua carreira, Megan Fox teve uma relação tensa com a imprensa. Parte dessa tensão se devia à maneira como a atriz se expressava nas entrevistas, que muitas vezes era direta e sem filtros. Ao contrário de outras celebridades que preferiam manter-se diplomáticas, Megan tinha um estilo sarcástico e, às vezes, autocrítico, que nem sempre era bem recebido. O que ela considerava humor ou simplesmente comentários honestos, muitas vezes era interpretado como arrogância ou desdém. Megan reclamava que as pessoas não compreendiam seu senso de humor e que suas declarações frequentemente eram tiradas de contexto. Em uma indústria onde as palavras têm um grande peso, isso acabou se tornando um problema sério. Comentários como, "Sou tão insegura que sempre penso que sou terrível em tudo o que faço", não eram vistos como expressões de vulnerabilidade, mas como uma falta de profissionalismo. Isso fez com que muitos jornalistas a considerassem uma celebridade difícil. E essa reputação, uma vez adquirida, é difícil de abalar. A controvérsia em torno de suas declarações fez com que a imagem pública de Megan se distorcesse. Enquanto algumas pessoas admiravam sua franqueza e a consideravam uma figura autêntica em um mundo de máscaras, outras a viam como alguém que não sabia medir suas palavras. Isso provocou uma desconexão entre ela e grande parte do público, já que seus comentários muitas vezes não se alinhavam com a imagem glamourosa que ela havia cultivado na tela. Por exemplo, em uma de suas entrevistas mais famosas, Megan mencionou que os comentários que fazia em tom de brincadeira nem sempre se traduziam bem para textos impressos, o que gerava uma percepção errônea de sua personalidade. "Vivemos em um mundo de frases feitas e não se permite ter senso de humor", disse. No entanto, em vez de ser vista como uma reflexão profunda sobre a pressão de ser uma figura pública, muitos meios de comunicação usaram essa entrevista para reforçar a narrativa de que ela era uma pessoa complicada e reclamona. No final, Megan Fox acabou presa em um paradoxo. Seu desejo de ser vista como alguém autêntica e com uma personalidade única se tornou uma arma de dois gumes, que fez com que a indústria e a imprensa a percebessem como problemática.
Isso não apenas afetou sua reputação, mas também limitou as oportunidades de trabalho, já que poucos estúdios queriam lidar com o risco de que a atriz voltasse a fazer comentários polêmicos. Número 8. A reconciliação com Michael Bay e seu retorno à tela A. Apesar dos confrontos que teve com Michael Bay durante as filmagens de Transformers, o destino os levou a se cruzarem novamente alguns anos depois. Em 2014, o diretor de Hollywood e Megan Fox se reconciliaram, o que permitiu que a atriz retornasse à grande tela como April O'Neil no filme Teenage Mutant Ninja Turtles. Este filme marcou uma tentativa de reviver a carreira de Megan, devolvendo-a ao cinema de ação que a havia lançado à fama. A reconciliação com Bay foi uma surpresa para muitos, especialmente depois da forma como Megan havia criticado publicamente. Em uma entrevista, a atriz admitiu que sempre teve um carinho especial pelo diretor, apesar de suas diferenças. Sempre amei o Michael. Tivemos nossas batalhas no passado, mas ele tem um lado vulnerável que as pessoas nem sempre veem, comentou. Esta declaração foi vista como uma tentativa de se redimir perante a indústria e mostrar que estava disposta a deixar para trás os conflitos do passado. Teenage Mutant Ninja Turtles foi um sucesso de bilheteria, arrecadando quase 500 milhões de dólares mundialmente. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, a presença de Megan Fox no projeto ajudou a atrair seus antigos seguidores e a reintroduzi-la a uma nova geração de espectadores. No entanto, a recepção de sua atuação foi um reflexo da dualidade que sempre a acompanhou. Enquanto alguns celebravam seu retorno, outros criticavam que ela continuava interpretando papéis baseados, principalmente, em sua aparência. O sucesso do filme permitiu que Megan assinasse para a sequência, Teenage Mutant Ninja Turtles: Vault of the Shadows, que estreou em 2016. No entanto, a sequência não teve o mesmo impacto que o primeiro. Apesar de um orçamento maior, a arrecadação foi consideravelmente menor e o entusiasmo do público não atingiu as expectativas. Isso deixou claro que, embora Megan tivesse conseguido se reconciliar com Michael Bay e retornar ao cinema comercial, os tempos haviam mudado. E seu papel como estrela de ação já não gerava a mesma empolgação que na época de Transformers. A reconciliação com Bay foi um alívio temporário em uma carreira que havia sido atingida por controvérsias e más decisões. Embora Megan tenha demonstrado que podia voltar a trabalhar com pessoas com quem teve conflitos no passado, também ficou claro que a indústria já não havia com o mesmo potencial de antes. Número 9. O impacto da maternidade em suas escolhas profissionais. A chegada dos filhos de Megan Fox trouxe uma mudança significativa em sua vida e em sua carreira, marcando um antes e um depois na forma como se relacionava com Hollywood. No total, Megan e Brian Austin Green tiveram 3 filhos, e cada um deles representou um novo desafio para a atriz, que buscava equilibrar a vida familiar com a carreira profissional. A vida de Megan se transformou drasticamente, e embora ela estivesse profundamente envolvida na criação de seus pequenos, essa nova etapa trouxe consigo uma série de ajustes que não apenas afetaram sua vida pessoal, mas também sua presença na indústria cinematográfica. Desde o nascimento de seu primeiro filho, Noah, em 2012, Megan começou a se questionar sobre qual era seu lugar na indústria do entretenimento. As longas jornadas de filmagem e os compromissos promocionais dos filmes não se alinhavam com seu desejo de ser uma mãe presente. Ela mesma admitiu em entrevistas que se preocupava com a forma como seus filhos viriam seu trabalho no futuro, e não queria que seu legado se resumisse às imagens que a mídia havia construído dela. Assim, quando teve seu segundo filho, Bodhi, em 2014, decidiu dar um passo atrás em sua carreira para dedicar mais tempo à sua família. Durante os primeiros anos de maternidade, Megan se afastou dos holofotes e dos grandes papéis de Hollywood, preferindo focar em criar seus pequenos. Essa decisão, embora nobre, afetou sua carreira de maneira significativa, enquanto atrizes contemporâneas como Scarlett Johansson e Jennifer Lawrence acumulavam papéis de alto perfil e protagonizavam grandes sucessos de bilheteria. Megan optava por projetos mais discretos que lhe permitissem conciliar sua vida profissional com a familiar. Filmes menores, aparições na televisão e projetos que não exigiam longas ausências de casa se tornaram sua realidade.
No entanto, essa escolha de vida também veio acompanhada de um preço alto. A visibilidade na indústria diminuiu e as ofertas de papéis principais começaram a escassear. A decisão de ser uma mãe presente também influenciou diretamente os tipos de papéis que aceitava. Meghan evitava papéis que considerava inapropriados para seus filhos, querendo ser um exemplo para eles. Quero que meus filhos cresçam e se sintam orgulhosos de mim. Que não vejam uma versão de mim que não representa quem eu realmente sou, comentou em uma entrevista. Isso implicava recusar propostas que a colocassem no papel da garota sexy, que havia definido os primeiros anos de sua carreira. Em vez disso, buscava papéis que refletissem sua evolução pessoal, embora muitas vezes esses não lhe fossem oferecidos. A projeção que sua carreira precisava para se manter relevante em um meio tão competitivo. No entanto, essa decisão de focar em sua família também foi um ato de rebeldia contra uma indústria que parecia decidida a colocá-la em um molde. Meghan queria demonstrar que era muito mais do que um rosto bonito, que sua identidade não se limitava à imagem que Hollywood havia criado dela. Em uma indústria onde se espera que as estrelas estejam disponíveis 24 horas por dia e que não se afastem do olho público, Meghan tomou um caminho diferente, priorizando o que ela considerava mais importante: